Tem muita gente que se olha no espelho e não se reconhece mais. Alguns dizem até que é porque a idade chegou e, logicamente, a preguiça de fazer muitas coisas que antigamente mantinham o corpo esbelto e tudo mais. Mas emagrecimento e estética têm talvez uma relação muito importante: saúde. E para falar sobre isso, emagrecimento com saúde, estamos ao lado do profissional cardiologista, sim, um clínico cardiologista, que é o Dr. Alaor Veiga Júnior, que será a nossa grande referência para essa matéria. Começa aqui, começa agora mais um programa Câmera Brasil. Olá, doutor, tudo bem com você? Opa, tudo bem, Roberto? Muito obrigado pelo convite aí. Então, vamos falar sobre um tema que para muitos é só questão de saúde e tem a estética no meio também, que é emagrecer. É possível, doutor, emagrecer com saúde? Primeira coisa que a gente tem que diferenciar, Roberto, quando a gente fala de emagrecimento, é que é diferente um indivíduo que quer perder alguns quilos pela questão estética de um indivíduo que tem obesidade e precisa emagrecer para tratar essa doença. São urgências diferentes e necessidades de tratamento diferentes. Mas sim, é possível emagrecer com saúde. É seguro seguir dietas da internet? A gente sabe que a internet tem coisas boas, mas também tem coisas que não valem nada. E como saber realmente que o que eu estou buscando é válido? Um dos problemas das dietas da internet, que são frequentes na internet, é que elas não individualizam o caso do paciente, porque tem orientações que são específicas para determinados tipos de doenças. O paciente que tem hipertensão é uma dieta, o paciente com diabetes, elevação do colesterol, é outra dieta. Então essas dietas comuns da internet, elas não tendem a individualizar isso e a maioria delas não é embasada em evidências científicas. Hoje, quando a gente fala em dieta mais recomendada, o que na medicina é comprovado é a dieta do Mediterrâneo e a dieta baseada em plantas. Essas são as duas dietas que têm mais evidência científica de serem benéficas. Se fosse para dar assim, duas dicas gerais que todo mundo pode aplicar, independente do quadro, que eu costumo falar muito no consultório, a primeira delas é a gente dar preferência por alimentos que têm menos processos industriais na sua produção. Ou seja, mais alimentos in natura. É muito melhor alimentos que são descascados do que são desembalados. Uma outra dica subestimada, que é muito importante quando a gente fala de alimentação, é tentar cozinhar sempre em casa. Porque a gente sabe que quem cozinha em casa escolhe melhor os alimentos quando vai no mercado, ingere uma quantidade menor de calorias e acaba se alimentando melhor também. Por isso é necessário controlar a alimentação e mudanças de hábitos. Exato. Quando a gente entra sobre mudanças de hábitos, para o emagrecimento, eles são fundamentais, tanto a alimentação, atividade física, o sono de qualidade. Mas quando a gente está falando especificamente de obesidade, só essas mudanças de hábitos elas costumam ser mais auxiliares do que suficientes. Tem que ter, às vezes, uma medicação junto, tem que individualizar o caso, que para tratar a obesidade precisa de medicação associada à mudança de estilo de vida. E qual é o profissional que pode orientar sobre emagrecimento? Eu diria que, de forma geral, o médico acaba sendo o profissional mais capacitado, porque quando a gente fala de obesidade, a maioria das vezes o paciente acaba precisando de uma medicação associada. E no papel ideal do médico, ele acaba sendo o gerenciador de todo o processo de emagrecimento. Ele vai individualizar o caso, ver se é necessário ter acompanhamento de educador físico também, ter acompanhamento de um nutricionista, ou até mesmo de um psicólogo. Então, é o médico que centraliza esse cuidado e acaba sendo o gerenciador dele. Doutor, como identificar informações confiáveis sobre emagrecimento? O primeiro passo é buscar se o profissional tem formação na área da saúde. Porque eu até entendo que o relato pessoal, a experiência própria tem o seu valor, mas quando a gente fala de emagrecimento, de obesidade, a gente tem que ter embasamento científico. Só a opinião e o relato pessoal não é o suficiente. Então, o primeiro passo seria buscar se a pessoa tem informação na área. O senhor tem protocolos de emagrecimento? Eu não gosto muito dessa palavra protocolos,
porque ela não individualiza o paciente. Eu até entendo você falar que tem uma avaliação inicial que é feita para todos os pacientes, mas hoje o que a gente tem de evidência científica que funciona para o emagrecimento é individualizar o tratamento de acordo com o perfil do paciente. O paciente que é mais comedor de doce, é mais compulsivo, ele vai responder melhor a um tipo de tratamento. O paciente que come em grande volume, tem problema de saciedade, ele vai responder a outro tipo de tratamento. O paciente que tem um metabolismo lento, baixa massa muscular, é outro tipo de tratamento. Então não tem como a gente colocar um protocolo que sirva para todo mundo, porque tem que individualizar e direcionar para o tipo específico. Doutor, para você, qual é a importância da primeira consulta? Ela é muito importante, que a gente vai fazer uma avaliação global de todos os hábitos de vida do paciente, o sono, a alimentação, a atividade física, estresse, a parte emocional, que também é relacionada com o peso. E além disso, a gente vai ver todo o histórico familiar, a questão genética, qual que é a propensão do indivíduo. Então é muito importante essa avaliação detalhada e individualizada para decidir qual que é a urgência do tratamento, qual que é a necessidade e indicação do tratamento. Nela a gente vai avaliar se o paciente tem hipertensão, já teve um infarto, a urgência de emagrecer pode ser maior. Não, é um indivíduo jovem que não tem nenhuma comorbidade, então a gente pode ter um pouco mais de calma. Então é muito importante essa avaliação inicial para decidir isso. O doutor pode montar um plano de emagrecimento personalizado? Posso, claro. Eu tenho muitos pacientes que eu acompanho no consultório que têm esse objetivo de emagrecimento. A obesidade é uma doença totalmente relacionada com as doenças da cardiologia, então a gente acaba utilizando muito isso na prática. Tenho tido ótimos resultados, tá? E tudo que eu busco é sempre ser baseado em evidência científica, não é nada coisa da minha cabeça, opinião de especialista, é baseado em evidência científica. O senhor pode falar um pouco sobre a sua experiência profissional? Eu de formação sou médico, me formei em Maringá, depois eu fiz as residências de clínica médica aqui em Curitiba, no Hospital Zilda Arnes, e de cardiologia no INC. Hoje eu atuo muito realizando a parte de mudança de estilo de vida no consultório. Eu acredito que esse é o futuro da medicina. A prevenção vai ser assim, nosso principal aliado no futuro. Onde o doutor atende? Eu atendo no Hospital INC, na unidade do Pátio Batel. Existe alguma forma melhor de contato? Eu vou deixar o QR Code aqui com o contato da Carla, que cuida dos meus agendamentos para vocês, tá? Fiquem à vontade, que estou à disposição, podem contar comigo. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação e destinar a você o tempo necessário para as suas considerações finais. Eu que agradeço a presença, a possibilidade de estar falando com vocês, tá, Roberto? Se fosse para dar uma mensagem final, eu diria assim, a gente tem vários problemas na vida, até a gente ter um problema de saúde, a gente só tem um problema na nossa vida. Não é interessante a gente esperar aparecer sintomas para começar a fazer o tratamento das coisas. Quanto antes a gente começar, melhor. A saúde acaba sendo um pré-requisito para a gente poder viver a nossa vida com qualidade, ter todas as nossas possibilidades atingidas. Obrigado, doutor. Mundo, estratégias e negócios, com Matheus Scremin Santos. Diretamente de Xangai, na China, inicia agora a minha coluna para a TV Cultura, Mundo, Estratégias e Negócios. Eu sou Matheus Scremin Santos, sou advogado, empreendedor e a partir de hoje, semanalmente nos vemos aqui para um bate-papo, para uma conversa sobre estratégias jurídicas e administrativas para que você, empresário, possa aplicar com segurança para a alavancagem dos negócios e da sua empresa. Aqui na China, me chama a atenção duas palavras. A palavra aceleração e eficiência. Um país onde a logística conecta o mundo digital, onde os pagamentos são feitos 100% de maneira online, e eficiência jurídica e eficiência administrativa, onde nós temos no mesmo espaço, como num centro tecnológico gigantesco aqui em Xangai, universidades, órgãos governamentais e empresas privadas. Resultado de tudo isso, eficiência, produtividade, tecnologia e protagonismo mundial. Isso tudo serve como lição para que você, empresário, entenda que o crescimento sustentável da sua empresa, ele depende sim de planejamentos eles empresariais ou planejamentos pessoais. E é isso que nós vamos conversar semanalmente aqui na minha coluna. Nós vamos falar de proteção patrimonial, planejamento sucessório, planejamento empresarial, abertura de empresas no exterior, possibilidade de internacionalização de capital,
possibilidades de abertura de crédito em países que sim estão abertos a isso, possibilidades de importar ou exportar com segurança, e eu vou tentar traduzir aqui para vocês semanalmente com a minha visão, com a minha experiência, com as viagens que eu vou estar fazendo e mostrando a vocês quando estarei em imersões ou quando estarei visitando clientes, o dia a dia e, obviamente, os objetivos e estratégias para que isso aconteça. Vejo você então no próximo episódio. Muito obrigado. Mundo, estratégias e negócios, com Matheus Scremin Santos. E agora nós vamos falar sobre dívidas rurais. Para você, agricultor, que precisa de um alongamento dessa dívida, sabe da importância de se contar muito bem com a assessoria de um escritório jurídico? É sobre isso que vamos tratar agora. Doutora Thaís, um grande prazer tê-la aqui no Câmara Brasil e para sanar as dúvidas daquelas pessoas que têm pequenas propriedades, né? E têm dificuldades nas dívidas rurais. É sobre esse tema que nós vamos falar agora. Doutora Thaís, como se originam normalmente essas dívidas rurais? Então, o que acontece? Essas dívidas rurais se originam porque a propriedade rural, ela é uma empresa a céu aberto, né? E como toda empresa, ela tem as suas dificuldades. E o produtor rural, ele está sujeito a várias intempéries climáticas, como pode ter excesso de chuva, seca, pode ocorrer várias situações diferentes. E ainda assim, se ocorrer tudo corretamente na safra dele e no momento da colheita, ele ainda pode ter dificuldades na comercialização dos produtos agrícolas dele. E com isso, ele acaba tendo dificuldades para fazer os seus pagamentos. E a grande realidade é que muitos produtores rurais, eles acabam fazendo financiamentos de crédito rural junto a bancos e cooperativas de crédito para poder custear as suas safras. E quando ocorrem essas frustrações de safra, eles acabam se encontrando em dificuldades financeiras e assumindo dívidas que geram realmente grandes problemas para esse produtor rural. E as instituições financeiras, doutora, elas são favoráveis a essas renegociações de dívidas? Como tem acontecido isso na prática? Na verdade, as instituições financeiras não são muito favoráveis, depende, tem várias instituições, não podemos generalizar. Mas o que ocorre na maioria das vezes que o produtor rural ele não tem muito conhecimento com relação, por exemplo, ao alongamento de dívidas. E quando ele chega no banco para comunicar a situação de que ele não vai conseguir efetuar o pagamento de uma parcela de um crédito de financiamento rural, acaba sendo oferecido para ele um novo contrato, uma nova renegociação, né? Oferecendo crédito, oferecendo de alguma forma um novo contrato de financiamento para esse produtor rural. Ou seja, o produtor rural resolve, né, a curto prazo o seu problema, mas a longo prazo ele enfrenta uma dificuldade, porque está assumindo, na verdade, outra dívida. Quando, na verdade, ele poderia estar renegociando o contrato que ele já possui junto ao banco para não precisar se onerar. Porque os contratos de crédito rural, eles têm previstos em lei uma taxa média de no máximo 12% ao ano de juros, enquanto as outras renegociações, né, outros contratos diferentes, têm juros muito maiores, né? Então ele acaba assumindo juros às vezes abusivos, né, e uma nova dívida em vez de negociar a dívida que ele já possuía. Agora, uma dúvida que sempre nos chegam, né? Qualquer produtor rural pode fazer esse tipo de alongamento? Sim, qualquer produtor rural está apto para poder fazer esse tipo de pedido de alongamento de dívida. Ele pode ser feito administrativamente junto ao banco, só que é essencial que ele tenha laudos que comprovem a frustração de safra dele e laudos contábeis que comprovem também que esse produtor rural está com dificuldades financeiras para poder fazer a quitação desse financiamento. Então, qualquer produtor rural está apto, mas desde que preencha esses requisitos de lei. Então, como que ele pode pedir esse alongamento de dívidas? Primeiramente, né, o essencial é que o produtor rural não deixe vencer essa parcela.
que pelo menos uns 30 dias, 15 dias, pelo menos antes do vencimento da parcela, ele notifique o banco, converse, né, junto à sua agência, mas que faça isso de forma documentada e de que ele está com dificuldades financeiras por causa da sua quebra de safra, outras situações que ele esteja enfrentando e que ele não vai poder quitar dentro do prazo essa dívida rural que ele assumiu. E daí, fazendo isso, né, o banco vai ter um tempo hábil dele, óbvio, para poder responder se vai ou não fazer esse alongamento de dívida rural. Mas ele precisa fazer essa comunicação prévia, ela é muito importante. Agora, doutora, se a instituição financeira negar... Isso, ocorre muito da instituição financeira vir a negar. Muitas vezes a instituição financeira nem oferece esse alongamento de dívida. Essa que é a realidade. E o produtor rural desconhece o direito dele ao alongamento. Então, se ele ainda assim, ele tiver esse conhecimento e ele fizer esse requerimento de alongamento de dívida de forma administrativa e a instituição financeira negar, por isso que é importante, aí entra um advogado especialista em agronegócios para poder fazer essa notificação, porque ela serve como meio de prova, inclusive para uma ação judicial, que vai ser comprovado que ele tentou administrativamente esse alongamento de dívidas, né, essa renegociação da dívida que ele já possuía, e que foi negado pelo banco. E isso, inclusive, serve para instruir uma ação judicial de alongamento de dívida, né? É uma prova muito importante que vai até auxiliar no deferimento de uma decisão liminar, onde o juiz vai proteger o produtor rural de que tenha, no caso, com o vencimento da parcela, porque até o trâmite de se ter essa negativa e fazer uma ação judicial, corre alguns dias, né? Às vezes até mais de um mês. Então a dívida acaba vencendo. Então, com essa liminar, com essa prova de que ele fez a notificação prévia do banco, ele consegue uma suspensão de meios expropriatórios, ou seja, o banco vai ficar proibido de penhorar bens do agricultor, vai ficar proibido de negativar o nome desse produtor. Então, é uma proteção muito grande para ele, por isso que a notificação prévia ela é de extrema importância. Agora, doutora, a senhora que é uma das melhores especialistas em dívidas rurais, em atendimento ao homem do campo, eu quero fazer uma pergunta. Aquele agricultor que está com a dívida já vencida, existe uma possibilidade de fazer esse alongamento também? Sim, não é o melhor cenário, né, ele estar com a dívida vencida, mas na realidade é o que muito acontece. O produtor rural, ele procura normalmente um advogado quando ele já está com a sua dívida vencida, quando ele recebe uma notificação do banco de busca e apreensão, por exemplo, de algum bem que ele deu em garantia, um maquinário agrícola e tudo mais, ali que o produtor rural ele vê que ele precisa de ajuda jurídica. Então, nessa situação, ainda assim é possível, sim, ele conseguir o alongamento de dívida, pode tentar também administrativamente, o que é muito mais difícil, mas daí o que ele pode fazer, junto com a contratação de um advogado de agronegócios, fazer esse pedido judicialmente, apresentando também, igualmente, os laudos de frustração de safra e laudos contábeis que vão enquadrar ele nos requisitos de lei para conseguir esse alongamento de dívida. Agora, os documentos essenciais para que se dê prosseguimento ao alongamento da dívida. Sim, são exatamente esses dois laudos. O laudo de frustração de safra, que tem que ser contratado daí um técnico para isso, né? Um técnico agrícola ou um engenheiro agrícola, que vai dizer exatamente o que aconteceu nessa safra desse produtor rural, né? O porquê que deu uma quebra de safra, justificando o porquê que ele não vai ter a colheita que ele esperava. E também outro laudo essencial é esse laudo contábil, que ele vai comprovar para o juiz que o produtor rural não se encontra em situação financeira apta a quitar a parcela dele da forma que foi feito esse financiamento junto ao banco. Então, esses são os dois documentos essenciais e necessários tanto para o pedido administrativo de alongamento de dívidas rurais, como também eles vão instruir uma ação judicial. Podem ser utilizadas outras provas pelos produtores rurais? Sim, podem ser utilizadas diversas provas. O produtor rural, até o laudo que eu citei, vai conter também fotos, mas o próprio produtor rural pode tirar outras fotos da sua lavoura, ele pode usar os canais de clima,
que vão dizer lá, por exemplo, nos casos que ocorreu muita chuva na sua região, ou seca. Ele pode usar também notícias que passam na televisão, nos canais rurais. Globo Rural realmente também é um canal que realmente mostra muito como é que está a situação e a realidade do produtor durante as safras. Então ele pode se utilizar de vários meios para poder comprovar, inclusive porque na maioria das vezes o que ocorre é que um problema que um produtor rural enfrenta, por exemplo, na situação de chuvas, pode atingir não só esse produtor rural, como toda uma região. E também pode ter reflexo a nível nacional, como foi o caso do Covid, em que muitos produtores rurais precisaram pedir renegociações das suas dívidas rurais porque não conseguiram comercializar os seus produtos. Ou um caso que foi muito conhecido do Rio Grande do Sul, né, que tiveram todas aquelas enchentes, alagamentos, que os produtores rurais praticamente perderam tudo. Como que um produtor rural vai quitar sua dívida junto ao banco se naquela situação os produtores nem terras tinham mais? Perderam todas as suas terras, seus maquinários. Então, por isso que o alongamento de dívidas é muito importante. Só que tem que comprovar, porque o juiz, ele não conhece o produtor rural, o juiz não sabe a realidade, ele não vai vir na propriedade verificar o que aconteceu. Então, esses documentos instruem o pedido do produtor rural. Então, é extremamente necessário que ele se utilize de todos os meios de prova que ele puder. Mas fazendo esse alongamento de dívida, doutora, pode o produtor ter o nome negativado ou sofrer com fechamento de crédito junto às instituições? Não seria o ideal, porque o alongamento de dívida, ele é uma renegociação da dívida. E a partir do momento que o produtor rural renegocia a dívida dele, ele não está inadimplente com o banco, né? Então, ele está com a dívida dele prolongada, ou seja, a dívida que ele possuía no banco, agora a parcela ainda está por vencer. Então, se ocorrer do banco negativar o nome do produtor rural ou restringir o crédito dele de alguma forma, pode sim o produtor rural exigir uma indenização para que o banco seja responsabilizado. Normalmente, quando nós fazemos as ações de alongamento de dívida por meio judicial, nós aproveitamos já dentro da liminar e já solicitamos um pedido para que seja feita, então, qualquer restrição de negativação do nome do produtor rural ou de restrição de crédito para o mesmo. E até pedimos aplicação de multa diária se o nome dele tivesse sido negativado. Então, o produtor rural tem que estar bastante atento a isso, porque se isso ocorrer, ele pode sim pedir uma indenização, né, junto à instituição financeira, porque ele não pode ser tolhido dos direitos dele. Doutora, sabemos que a maioria dos produtores rurais, se não a grande maioria, né, são pessoas honestas, trabalhadoras, que cumprem seus compromissos, né, com a comunidade como um todo. E desse cenário de dívidas, fica aquele constrangimento na sua comunidade, né? Sim. Esses são os problemas mais relatados por eles? Sim, isso é o que a gente escuta, na verdade, diariamente no nosso escritório, quando a gente atende os produtores rurais. Primeiro, porque normalmente as propriedades rurais, elas acabam vindo já das famílias desses produtores. São propriedades que eram dos avós, que eram dos pais, né, que foram conquistadas com dificuldades, uma família criada no seio da lavoura. Então, para esse produtor rural admitir que ele realmente chegou numa situação que ele não consegue quitar a dívida dele, é muito triste para ele, né? Até porque como que ele vai chegar no gerente para conversar com o gerente da agência se aquele gerente, por exemplo, uma cidade pequena que nem Contenda ou várias outras que nós temos no Paraná, são cidades pequenas, o gerente frequenta a casa desse produtor rural, frequenta a mesma igreja, frequenta as mesmas festas de comunidade. Então, para o produtor rural se expor no banco e chegar no banco e falar, olha, eu estou com dificuldade, eu não vou conseguir pagar, para ele próprio admitir para ele mesmo isso perante a família dele já é difícil. Imagina ele expor isso perante uma instituição financeira que ele não vai ter um lugar reservado para conversar com o gerente dele, ele vai ter que falar no meio de outras pessoas. Então, isso gera muito constrangimento e tem a pressão psicológica também que as instituições financeiras fazem sobre os produtores rurais, dizendo, olha, você tem que fazer uma nova negociação, mas oferecendo outros financiamentos, não alongamento de dívida. Isso normalmente não é exposto para o produtor rural.
E o que acontece? Que a gente tem conhecimento aqui na cidade de Contenda de produtores rurais que acabaram tirando a própria vida porque se viram ameaçados de perder suas propriedades rurais, de perder seus maquinários agrícolas. Então isso é muito triste. Então por isso que eu acho de extrema importância que os produtores rurais tenham conhecimento, vocês precisam ter conhecimento de que vocês têm direito ao alongamento de dívida. E se verem que estão em dificuldades, procurem um advogado de confiança, não deixem as dívidas vencerem, procurem ajuda antes dessas dívidas vencerem, que daí tem mais chances de conseguir esse alongamento, inclusive por meio administrativo. Vocês precisam estar assistidos por pessoas que possam auxiliá-los. Não cheguem numa situação de desespero. O produtor rural tem que pagar a sua dívida com safra, não com bens. Por isso, se você tiver esse conhecimento, você vai saber que você pode, com tranquilidade, continuar trabalhando para poder pagar a sua dívida. O que a gente quer expor com esse alongamento de dívida que é previsto em lei é que o produtor rural não precisa ter medo. Ele vai conseguir essa renegociação. E se ele não conseguir administrativamente, ele vai conseguir judicialmente. Então não precisa se desesperar. Tem que ficar tranquilo, calmo, procurar alguém que possa te orientar para você poder seguir a tua vida trabalhando normalmente. Só vai postergar o pagamento, porque o alongamento de dívida não quer dizer que o produtor rural vai deixar de pagar esse financiamento. Ele vai pagar, mas ele vai pagar dentro das condições financeiras que ele realmente possui. Por isso que o laudo de frustração de safra é muito importante e também é importante esse laudo contábil, porque no laudo contábil ele vai dizer exatamente para o juiz quais são as condições reais desse produtor rural. E ele vai pagar a dívida da forma que ele pode pagar. Então, a gente tem casos que consegue prorrogar por 1 ano, por 5 anos, por 10 anos. Isso depende, cada situação é diferente. Então, o produtor rural tem esse direito e ele precisa saber que ele está assistido pela lei e ele tem que buscar os direitos dele. Doutora, só tenho que agradecer muito, muito as explicações. Eu acho que foram, assim, pontuais e esclarecedoras mesmo. Mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o escritório de advocacia. A senhora só trabalha com direito de dívidas rurais, direitos bancários, como que é? Não, o nosso escritório é de advocacia Potus, que já está aqui na cidade de Contenda já há 15 anos. E nosso foco principal de atendimento são sim os produtores rurais, mas além das dívidas rurais, nós trabalhamos também com o direito imobiliário, direito bancário, fazemos retificações de matrículas, uso capião, desmembramentos, uso fruto, inventários, testamentos. Trabalhamos também com direito previdenciário, direito do consumidor. Então, são várias áreas do direito, porque o produtor rural ou os nossos outros clientes que não produtores rurais, eles precisam sempre de outros tipos de atendimento, né? Não só atendimentos pontuais. Então, a gente tenta manter o nosso escritório aberto a várias áreas do direito, para poder atender esse mesmo cliente várias vezes no que ele precisar. Doutora, por que a senhora atua com tanta paixão no direito rural? Então, o que mais me motiva, na verdade, é que eu venho de uma família de produtores rurais, né? O meu esposo, ele é produtor rural aqui na cidade de Contenda. Então, com isso, eu consigo entender perfeitamente a situação do produtor rural. O que realmente atinge ele, quais são as dificuldades, as necessidades do produtor rural. Porque não é fácil trabalhar. O produtor rural ele não tem uma renda fixa, ele tem uma renda totalmente instável, ele não sabe, ele está plantando hoje, mas ele não sabe se quando ele for vender a produção dele, se vai ter o preço que ele espera, né? Então, com isso, eu decidi por atuar realmente na defesa dos produtores rurais, por entender esse lado, entender as dificuldades e saber que o produtor rural, às vezes, ele não tá com conhecimentos com relação aos direitos dele. E o produtor rural tem que saber quais são os conhecimentos. Por isso que eu gosto de divulgar no nosso Instagram do escritório, falar das pessoas poderem conhecer os direitos dela, não só dos produtores rurais, mas também todas as áreas do direito. Então, a gente procura semanalmente manter ativo o nosso Instagram, passando essas informações, porque eu acho que além do nosso trabalho, a gente tem que ter também a função social dele, que é poder dizer e explicar para as pessoas, para elas conhecerem os direitos delas.
porque assim ninguém vai ser enganado e vai passar por dificuldades, né? Então esse é meu principal objetivo. Um pouquinho sobre o contato, como as pessoas podem entrar em contato rapidamente. Eu sei que vocês são rápidos para responder, né? Sim. As dúvidas dos principais produtores rurais, de pequeno porte ou não. Então, nós temos como contato o nosso Instagram do escritório, que é Advocacia Potulsky, né, o nome do nosso Instagram. E temos também os nossos WhatsApp. Tem o meu telefone fixo aqui do escritório, que é o 3625-2852. E tenho também o nosso celular, que é o 41 também, 999229159. Agradeço e até daqui 15 dias com uma nova coluna da senhora. Combinado, então. Foi um prazer. Obrigado. Você já ouviu falar sobre hipnoterapia? Eu sou Orfeu Delutia, parapsicólogo e hipnoterapeuta do INPE, Instituto de Neuropsicologia do Paraná. E hoje eu quero te mostrar como a hipnoterapia clínica sistêmica pode transformar vidas, talvez até a sua. Primeiro, vamos quebrar alguns mitos e tabus sobre a hipnose. Você já viu algum show de hipnose, de entretenimento? Parece mágica, não é? Viu que as pessoas entram em um estado alterado de consciência e acatam as sugestões do hipnotista? No show, ele faz a pessoa comer cebola pensando que é maçã, faz ela ficar grudada no chão sem poder se mover, faz ela esquecer o próprio nome, faz imitar galinha e etc. E a pessoa se permite a fazer tudo isso. Em primeiro lugar, o hipnólogo faz uma triagem antes do show para saber quais pessoas são mais suscetíveis a aceitar o estado hipnótico. E quando começa o espetáculo, ele as escolhe para subir ao palco. Alguns ainda fazem uma hipnose prévia para prepará-las para o show. Tudo acontece de fato mesmo, e quando acaba a apresentação, as pessoas voltam ao estado normal e continuam como estavam antes. Ninguém fica preso na hipnose e nem vira galinha. A pessoa que está sendo hipnotizada se lembra de tudo o que aconteceu e o que fez, e só faz aquilo que aceita fazer. Para que dê certo, é preciso que a pessoa aceite sem questionar as sugestões que lhes estão sendo dadas. Mas se ela achar que não é legal, ela simplesmente não aceita e não faz o que é proposto. Na hipnoterapia clínica sistêmica acontece o mesmo, mas com a diferença de que não se trata de um show, mas uma terapia eficaz que pode transformar vidas e libertá-las de traumas e crenças limitantes que provém de situações do passado, que gravaram no subconsciente programações atrapalhadas que vão interferindo ao longo da sua vida, muitas vezes causando disfunções, ansiedade, depressão, não merecimento, insucesso, procrastinação, dores sem diagnóstico médico e por aí vai. Hipnose com regressão de memória é uma ferramenta poderosa de reprogramação da mente, proporcionando uma nova vida de liberdade, harmonia, evolução e vibração. Se você quiser mais informações sobre esse poderoso tratamento, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp no 41 99804 4880. E não perde a minha coluna semanal aqui nesse canal, sempre nesse horário. Até lá! Ah, lembre-se, a sua mente é a sua maior aliada. Que peninha, o nosso programa vai chegando ao fim.
E para você que tem vontade de também recomendar uma pauta, sugerir um assunto legal, você já sabe, aqui embaixo está o nosso e-mail. Basta enviar a sua sugestão, que quem sabe será a próxima matéria a ser apresentado no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.